amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que um psicopedagogo faz, né? Quais são as atribuições do psicopedagogo? Se você gostou desse tema, continue aí no vídeo. O que um psicopedagogo faz? Qual que é a função deles? Já deixaram bastante essa pergunta no meu direct, principalmente do Instagram. Então, eu venho aqui para responder. Para isso, eu fiz aqui umas anotaçõezinhas básicas para não correr o risco de esquecer de nada e nós vamos conversando sobre. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, nos siga no Instagram, entre no nosso grupo no Telegram, deixe suas dúvidas, deixe comentário, aproveite os materiais que são no 0800, são grátis para vocês, dicas de livros, tudo, beleza? Mas sem conversa, bora, vamos para o vídeo, né? O que eu coloquei aqui primeiro? Qual é a função do psicopedagogo? O que o psicopedagogo faz? Investigar as causas de baixo desenvolvimento, de baixo rendimento escolar. Ah, Kátia, como é isso? Vai chegar uma queixa da família, da instituição de ensino, da escola no caso, né? E esse psicopedagogo vai estar investigando qual é a dificuldade, qual é o fundamento dessa dificuldade, de onde ela está partindo, vai estar procurando métodos para que essa criança consiga continuar se desenvolvendo, continuar aprendendo. Investigar como esse indivíduo aprende, né? Ai, Kátia, o que é isso? Por exemplo, eu tô com um caderno aqui, anotei. Talvez essa criança, o professor passe um texto lá. Ela não vai, pode ser que ela copie tudo, mas ela não vai estar aprendendo aquilo ali desta maneira. Então, é o que eu estava falando. Vai investigar como esse indivíduo aprende e procurar novas estratégias para que ele desenvolva, para que ele aprenda, que ele transfira esse senso comum para o conhecimento científico, ou seja, para que ele adquira realmente o conhecimento. Identificar as dificuldades de aprendizagem dessa criança. Está atrelado ao primeiro, que é investigar as causas de baixo rendimento. Ele vai com isso, ele vai estar identificando as dificuldades. Por exemplo, ele vai estar fazendo os testes e tudo. Aí, você, no caso, como psicopedagogo, né, vai estar investigando e você vai entender e saber quais são as dificuldades. Por exemplo, eu fiz lá as provas piagetianas da área da matemática. Vi que a criança tá ok, tá boa, não tem dificuldade de matemática, tem um raciocínio lógico matemático muito bom. Mas na hora de estar avaliando a parte da linguagem, ou da linguagem oral e da linguagem escrita, da produção textual, da interpretação textual, enfim, tudo que se abrange a língua portuguesa, a linguagem oral e escrita, essa criança tem dificuldade. Então, o psicopedagogo, ele vai estar fazendo o quê? Vai estar identificando essas dificuldades ou distúrbios, né, que essa criança possa ter. Por exemplo, que nem eu falei, ela não tem dificuldade na área matemática, mas, entretanto, se ela tivesse e o psicopedagogo verificasse, por exemplo, uma descalculia, é um transtorno da área da matemática. Então, ele vai achar, novamente eu volto a isso, vai achar métodos diferenciados, maneiras diferenciadas para que essa criança aprenda. Passando isso para a família, dando dica para a escola, de como pode trabalhar com essa criança de uma forma diferenciada. Enfim, procurando novos métodos para que essa criança aprenda. Resgatar possíveis lacunas no processo de aprendizagem. O que é resgatar possíveis lacunas? Por exemplo, o professor está ensinando ali na parte de português dentro da sala, que antes de P e B vem a consoante M. Porém, essa criança ficou essa lacuna, ela não compreendeu. Então, na hora de fazer a escrita, de
colocar ali a palavra no papel, formular um texto. Essa criança tem essa dificuldade, ela não consegue entender se é o P, se é o B. Então ficou essa lacuna, ficou essa janelinha em aberto que o psicopedagogo irá achar métodos diferenciados para que essa criança absorva esse conhecimento e preencha essa lacuna. Igual uma cruzadinha, uma lacuna de cruzadinha. Vai colocando as letrinhas por letrinhas até preencher o todo e formar a palavra. Isso vai ser com a criança, ela vai preencher essa lacuna conforme for trabalhando ali dentro da clínica ali com o psicopedagogo e o psicopedagogo também dando dicas para os professores, para a família de como ajudar, porque instituição de ensino e família tem que caminhar ali, ó, junto, lado a lado, para que a criança aprenda realmente, para que tenha louvor na aprendizagem. Então, o psicopedagogo vai estar procurando sempre algo para preencher essa lacuna nessa dificuldade que a criança tem. Estabelece um plano de intervenção individual para cada paciente. Por exemplo, eu tenho a minha paciente Maria e eu tenho o meu paciente João. Ela tem descalculia, ele também tem descalculia. Mas o método que eu vou estar trabalhando com ela para estimulá-lo não é a mesma que ele vai aceitar, né? Não é a mesma que vai fazer funcionalidade para ele, que vai ter funcionalidade para ele. Então, cada paciente é um método, é uma sondagem, é tudo individual, porque nenhum ser humano é igual, nenhum vai aprender igual. Os métodos podem ser globalizados mesmo dentro de uma sala de aula, que o professor vai ensinar no geral. Porém, não significa que todas as crianças vão aprender com aquele método. E mesmo que se toda criança aprender com aquele método, cada uma vai aprender a sua maneira, vai ter o seu jeito específico de absorver aquele conhecimento que está sendo passado. E assim é o psicopedagogo na clínica. Vai traçar um plano de intervenção para cada paciente, para cada criança, para cada pessoa que ele está atendendo. Ajuda a resgatar o prazer em aprender e a estabelecer um vínculo positivo com o aprendizado. O que seria isso? Vai estabelecer um vínculo positivo com o aprendizado. Ou seja, trabalhando de forma prazerosa, essa criança ela vai estar pronta para aprender, ela vai ter vontade de aprender. Não é que nem você ser forçado a entender uma coisa que você não está entendendo, você não vai ter prazer naquilo. Por exemplo, eu não gosto de dançar. Talvez se uma pessoa, um psicopedagogo, vamos supor, se eu fosse uma criança, fosse um professor dentro de sala de aula, fosse trabalhar de uma maneira diferente, talvez eu ia gostar e aprender. É só uma analogia que eu estou fazendo, tá? Então, maneiras diferentes, me perdoe, os professores vão estar cativando os alunos. E assim é o psicopedagogo, principalmente por quê? Porque você está trabalhando de maneira individualizada ali com aquela criança. Então você vai estabelecer um vínculo positivo. Por quê? Porque a criança não está sendo pressionada a estar aprendendo aquilo. Ela está sendo estimulada, trazendo novos meios, trazendo o que ela gosta. Você vai estar investigando o que ela gosta. E então isso vai estar muito bem para que ela estabeleça um vínculo positivo, nada de negativo, nada de pressão, nada de sofrimento. E por último eu coloquei aqui que o psicopedagogo, ele é especialista no processo de aprendizagem. Então, ou seja, para você ter o título de psicopedagogo, você precisa fazer a pós-graduação, você precisa ser especialista naquilo. E você vai estar sendo especialista no quê? No processo de aprendizagem. Por quê? Embora você vai trabalhar principalmente com as dificuldades de aprendizagem, com os distúrbios, com os transtornos, você vai estar sempre envolvido no processo de ensino-aprendizagem. Então, você vai estar sempre envolvido no processo daquela criança aprender. De estímulo àquela criança
a gostar de aprender, você deve procurar novos métodos, novos meios, novos caminhos, novos materiais, novas metodologias, novas brincadeiras, partir do lúdico, partir de várias de N's estratégias. Por isso que cada criança tem que ser tratada na individualidade, tem que ser estabelecido um plano de intervenção individual. As dificuldades podem ser nomenclaturas as mesmas, que nem eu citei o exemplo. As duas crianças podem ter o distúrbio da área da matemática, porém cada uma vai aprender a sua maneira. E assim vai ser em todos os distúrbios. Você pode atender duas crianças laudadas com autismo no grau moderado, por exemplo, ou no grau leve, por exemplo, as duas iguais. Nenhuma vai ser igual a outra, uma vai ter um hiperfoco, a outra vai ter outro, uma vai aceitar você trabalhar com material, a outra vai aceitar trabalhar com outro, não vão aceitar os mesmos materiais, não vão ter as mesmas falas, não vão ter as mesmas articulações, e nem você também vai tratá-las iguais, porque são pessoas distintas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo!